Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou falar de um assunto aqui que eu penso ser bastante interessante, principalmente na relação interpessoal. A habilidade de corrigir alguém. Aguarde a vinheta e vamos conversar em seguida. Oi, vamos falar aqui sobre habilidades para corrigir pessoas. Mas antes, quero lembrar vocês do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. Uma possibilidade que eu vejo para se corrigir, no sentido de se conhecer e fazer mais saúde física e emocional. E o e-book Vencendo a Ansiedade, que é também um tema bastante amplo, mas muito profundo e muito sofrido. As pessoas que sofrem de ansiedade realmente têm muito mal-estar. Então tem ali alguns conteúdos, formas de tratamento diferentes, etc. E lembrando você também do Valeu Demais, uma oportunidade que você tem de contribuir comigo para esse canal crescer cada vez mais, porque eu sempre considero esse canal como nosso, e ele só faz sentido se eu falar e você ouvir, né, e se interagir comigo. Então, desde já eu agradeço. Vamos então ao assunto propriamente que eu escolhi para hoje. Não é propriamente de uma doença específica, mas pode causar doença, sim. Vocês vão ver no final desse vídeo por quê. A habilidade de corrigir pessoas. E pode ser filho, pode ser um colaborador, ou uma pessoa que fez alguma coisa, um amigo que fez alguma coisa errada, que você queira abordá-lo de alguma forma. Como deve fazer essa abordagem? Lembrando sempre que não é regra matemática, e existem também nessa abordagem muitas variáveis, né? E eu não vou poder também aqui falar de todas e nem controlar, porque as pessoas não têm controle remoto. Então, eu vou dar aqui algumas referências, algumas coisas para poder pensar nessas possibilidades, que às vezes a gente se confronta com isso, né? Ter que corrigir, ter que falar alguma coisa que a pessoa fez ou deixou de fazer, falou, deixou de falar que não foi legal. Eu acho que existe algumas coisas para a gente pensar nesse aspecto. Porque relacionamento humano é sempre desafiador. Cada um tem um temperamento, cada um tem um perfil, e saber lidar com isso, às vezes, não é muito fácil. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que são menos, né? São mais rígidas, outras mais flexíveis. Então, a gente precisa ao longo da nossa vida, fazer essa observação e nos amadurecer, né? Nesse sentido dessa condição que nós temos de relacionamento. Então, o que nós devemos fazer, né? Para como devemos fazer? Eu vou falar um pouquinho disso. O como. Primeiro é saber o que você vai falar. Qual é o assunto proposto já na sua cabeça, para não ficar indo lá em São Paulo para chegar no Rio de Janeiro, né? Como diz, vai ficar... Não, tem que saber o que vai falar. Especificamente, de que você vai tratar, você tem que saber já formatado na sua cabeça. Segundo, é quando você vai falar. Em que situação? É quando a pessoa está nervosa? É quando você está discutindo? É publicamente? Jamais. Né? Porque senão vira uma humilhação e você não vai ajudar a pessoa. Eu penso que esse confronto no corrigir precisa de ser terapêutico, no sentido de ser bom, né? De ser uma coisa útil para a pessoa depois poder ser melhor. E não uma coisa humilhante, vai causar um trauma. Então, esse quando é muito importante, esse momento, né? Que deve ser um momento de solidão não, um momento de privacidade, né? Ou máximo mais uma pessoa de testemunho, se for o caso, mas vai dar à pessoa a possibilidade até de se defender, etc. Esse quando é importante. Onde? Em que lugar que você vai fazer isso? Né? É na mesa de bar, numa reunião, todo mundo junto. Então, esse onde também é importante, dependendo da situação e com quem você vai falar. E o como? Muitíssimo importante, porque muitas vezes as pessoas falam aquilo que é devido no seu conteúdo, mas de forma errada. Ou de uma forma agressiva, ou de uma forma assim, meio que omissa, meio amedrontada. Então, esse como abordar esse assunto, né, de uma maneira objetiva, de uma maneira respeitosa, mas com firmeza, com determinação, né, sabendo o que você está falando, respeitando a outra pessoa, né, as dificuldades, etc. Então, eu penso que é uma habilidade. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade e outras que têm mais dificuldade de lidar com esses momentos assim de confronto. Bom, dito isso, aliás, eu acho que eu, pelo menos, né, na minha profissão, tive que fazer isso algumas vezes, chamar algumas pessoas e repreendê-las. E a primeira coisa, antes de tudo que eu falei,
eu faço é oração, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, eu peço a Deus, olho para cima, né, para pedir uma orientação que vem do sobrenatural. Depois eu olho para dentro, olho para mim, para me saber de como que eu vou fazer as coisas da melhor forma possível. Depois eu olho para o lado, chamando a pessoa para conversar. É assim que eu sempre resolvi as coisas no exercício da minha profissão e na vida pessoal também eu faço a mesma coisa. Bom, então vamos lá. Primeiro, observe o perfil de quem você está falando, com quem você está falando. Uma pessoa é mais tímida, é mais insegura e de repente é um colaborador, é uma pessoa que está sob a sua, assim, é submissa a você de alguma forma, e você percebe que de repente agiu sem querer ou foi... Então, você vai tratar a pessoa normalmente, quando a gente vai corrigir, eu sempre acho que é bom você primeiro falar de alguma possibilidade que ela tem, de uma qualificação, caso isso seja real. Você é boa nisso, você é atenciosa, você é assim, você é assado, mas vamos falar dessa questão aqui, né? Então, você aborda com mais cuidado. Se é uma pessoa mais arrogante, mais tapetuda, e chega, achando que sabe tudo, você tem que chegar também mais junto, porque senão ela te engole. Senão ela vai passar por cima de você. Então, essa observação de com quem você está falando, com o perfil dessa pessoa é importante. E aí, então, esse elogio, se couber, eu acho que ele propicia uma forma melhor de você apontar um erro, apontar uma falha, principalmente para quem é perfeccionista e para quem cobra muito de si mesmo, tem uma autoestima baixa. Então, se é uma pessoa responsável, que você percebeu que errou sem querer, ou errou por falta de informação, então você tem que fazer a coisa com mais cuidado, para isso não virar uma humilhação. Mas precisa ser dito, precisa ser falado. Aí você aborda, então, né, o problema, mas primeiro ouvindo. Como é que aconteceu isso assim? Como que aconteceu isso? Como é que foi a história? Eu ouvi a pessoa primeiro. Ela já vai mentir, se não vai mentir, você vai observando, né, como que ela vai falar, como que ela vai abordar o assunto, qual é o ponto de vista que ela tem sobre aquela situação específica. Às vezes alguém falou da situação, mas para ela, por exemplo, ela tem outro ponto de vista, tem um outro olhar. Então, ouvir primeiro, para depois você falar, eu acho que é muito importante. Né? Chegar e falar, fica feliz, daqui, né? Quando não houver possibilidade, tudo bem, mas se houver oportunidade, é melhor você ouvir primeiro. Depois, então, você vai conversar com ela a respeito. Olha, realmente aconteceu isso, ou você está mentindo, eu acho que a forma que eu tenho é diferente. Aí você vai vendo a situação, você vai percebendo, né, o que está acontecendo e vai ali dando uma orientação, etc. E perguntando à pessoa, tá bom, você errou, errar é humano, tal, tudo bem, mas o que você pode fazer para melhorar? Principalmente se for colaborador. Essa pergunta eu acho que é fundamental. O que você pode fazer, o que você se responsabiliza de fazer para melhorar e não errar mais? A pessoa vai falar alguma coisa. Não, você está atrasado, então eu me responsabilizo para fazer tal coisa e chegar na hora. Né? Ou se está incompetente com relação a alguma coisa, não, me responsabilizo de estudar mais sobre o assunto. Então, ela vai ter que fazer alguma coisa, esse combinado, ele tem que valer. Vamos combinar, então, uma forma de resolver a situação. E aí, ela junto com ela, vocês vão resolver a situação, né, para tomar uma atitude, para resolver o problema. Se for o caso de uma correção, de uma providência, qualquer coisa parecida. E depois, então, desse combinado, né, que esse combinado não for feito e a pessoa continuar se sentindo perseguida, continuar aquela situação de mal-estar, pode virar o quê? Um burnout. Né? A pessoa adoece por conta do trabalho, por conta da insatisfação ou de uma má orientação, ou até de uma dificuldade meio familiar. Se você não souber abordar os seus filhos, ou até o seu cônjuge de maneira adequada, isso pode contaminar o relacionamento, pode trazer o mal-estar, muitas vezes desnecessário, por falta dessa habilidade, dessa calma, de abordar determinados assuntos que normalmente a gente acusa direto, né? E se defende. Aí o outro se sente acusado, se defende acusando e fica aquele angu de caroço. Então, essas coisas eu acho que são importantes, principalmente com o adolescente. Precisa de fazer acordo, precisa de ter combinados, para que ele possa perceber que tem alguém no comando, tem alguém que está responsabilizado e cuidando, mas sem deixar para lá e nem aprender demais, né? Então, tem que ver um equilíbrio. Bom, mas aí eu acho que seria até um vídeo à parte, né? É só um adendo. Mas isso vale para todo mundo. E depois desse combinado, então, você observa se a pessoa melhorou, se não melhorou. E aí, se ela melhorou, se esforçou, etc., você precisa dar um feedback. Olha, eu estou vendo que você não chegou ainda onde nós planejamos, mas você está se esforçando. Parabéns, né? E tal, dá um incentivo
porque as pessoas, todos nós, precisamos ser elogiados e reconhecidos. Isso não é puxar saco, isso é reconhecer uma qualificação, reconhecer um esforço, reconhecer uma coisa que a pessoa é, o que a pessoa tem. Eu tenho esse hábito, né, de não ficar puxando o saco de ninguém. Mas eu sempre gosto de elogiar e de valorizar o que a pessoa tem de melhor. Até nos mercados onde eu vou, nas lojas, né, eu sempre faço isso. Se o vendedor foi solícito, me ajudou, né, e realmente eu senti que foi bem, eu elogio quando eu termino aquele relacionamento ali com ele. Olha, muito obrigado, você foi muito atencioso, você foi muito educado, você foi muito paciente e tal. Eu sempre faço um elogio quando eu vejo necessário, porque isso é importante para a pessoa, para a edificação dela, né? Bom, e aí então você vai elogiar ou vai cobrar. E aí você vai falar, olha, naquele dia a gente combinou assim, 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 e você não cumpriu. O que aconteceu? Aí você vai retomar, seja com o filho, seja com quem for, e vai retomar a situação já a partir do combinado, né? Então são duas situações assim diferentes. Agora, o que não é produtivo de forma nenhuma é humilhar a pessoa, mesmo que você tenha um cargo ou um status superior, nunca vale, né, você humilhar a pessoa, nem discutir e muito menos gritar. Porque aí a gente perde as estribeiras, a gente perde mesmo a autoridade que tinha e as coisas realmente não dão certo. Isso gera muito estresse, né, no relacionamento em si ou na função que você exerce, etc. Ah, nunca vai acontecer? Não, pode. A gente pode perder a estribeira, pode dar uns gritos de vez em quando. Isso pode acontecer a qualquer momento. Mas o que eu estou dizendo é assim, aquilo que a gente deve ter como referência, né? A gente também não é perfeito e alguma hora ou outra, dependendo do seu temperamento, você vai sair do tom. Mas eu acho que pensar nessas coisas como referência, eu acho que é importante para evitar problemas maiores, ok? Então, se você gostou desse vídeo e acha que é interessante, faça a inscrição no canal, se você ainda não o fez, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários sobre temas que você quer que eu fale ou desse vídeo mesmo. Lembrando também do e-book Vencendo a Ansiedade e também do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. O Valeu Demais, eu também conto com a sua colaboração e fazendo uma visita no site, que vai ser muito bom. Você lá no meu site sempre tem novidades. www.aliciamarceno.com. Muito obrigada, até o próximo vídeo.